Salve, salve, galera. Um grande abraço a você do canal do Interativo. Saudações a você do canal Rubro Negro TV. Saudações rubro-negras por aqui. Clérisson Amorim, Eduardo Serra e Reinaldo Oliveira. Falar daquilo que a gente gosta, falar daquilo que a gente sabe falar do Esporte Clube Vitória. Eduardo Serra, grande abraço. Grande abraço, Amorim. Grande abraço, Reinaldo. Grande abraço também a galera que está ligada aqui nesse vídeo. Hoje o assunto, Clérisson, o assunto, Reinaldo, é Alejandro, atacante que veio do RB Bragantino no início de temporada e hoje, após viver um longo período sem marcar, 2 partidas e 3 gols marcados e 1 assistência. O Alejandro, que ao que parece, voltou a encontrar os caminhos da rede, Clérisson. E aí a palavra com o nosso analista. Eu estava agora há pouco acompanhando na TV uma matéria em relação ao Alejandro e falando exatamente esse jejum por parte do centroavante. Ontem eu conversava com o Eduardo em off e a gente falava da necessidade de atacantes. Só que uma necessidade que pode ser suprida, Reinaldo Oliveira, porque se Alejandro dispara a fazer gols, logo vai suprir a necessidade desse homem referência no ataque. Com certeza, né? E é importante para ele, né? Tava faltando isso a ele, um gol para dar confiança. Tanto que esse gol chegou contra o Corinthians. Depois disso, ele jogou muito bem na última partida agora diante do Criciúma. A última vez, Clérisson e torcedor que tá ligado aqui, que o Alejandro tinha marcado um gol foi naquele jogo da Copa do Nordeste contra o Bahia na Arena Fonte Nova, aquele golaço. Né? De lá para cá, nada de gols, nada de jogar bem, chuva de críticas. Inclusive, após o jogo do Criciúma, eu fiz até uma pergunta a ele, né? Porque muita gente não sabe. Ele viveu um momento muito delicado da vida dele, a filha dele hospitalizada e tudo mais. Eu fiz essa pergunta se toda essa situação que rondava o Alejandro, que estava por trás do Alejandro, estava prejudicando, impactando no futebol dele dentro de campo. E ele disse, eu não sei como é que não sei como é que vocês sabiam disso, era uma coisa muito fechada, uma coisa de família, mas claro, a gente sente um pouquinho, mas nunca deixamos de ser profissional. Ele usou justamente essas palavras. E para ele é muito importante voltar a marcar. E mais importante ainda, Clérisson, as oportunidades dadas por Carpini, porque pode chegar no momento que o Carpini chegava e falava, ó, Alejandro, já deu, vou colocar o Janderson aqui de novo e vou tirar você. Ele não fez isso, ele manteve, apostou, como ele gosta sempre de falar, né? A responsabilidade sempre é minha. E aí ele bancou o Alejandro e o Alejandro agora, 3 gols em 2 jogos e 1 assistência. Para ele é importantíssimo. E um ponto interessante, viu, Reinaldo, você aborda, Eduardo Serra, que além de comunicador, é psicólogo, tem a formação principal na área psicologia e sabe exatamente como afeta o emocional, não só de um jogador de futebol, mas de um contexto geral, no ambiente de trabalho, no sabor do dia a dia, passar por determinadas dificuldades. Você como ninguém, Eduardo, e aí eu falava que Reinaldo é o analista, que também tem essa especialização em análise de dados, você é especialista em psicologia. Porque assim, Clérisson e também Reinaldo, uma das premissas, e eu tô estudando agora, eu tô começando a estudar um pouco sobre psicologia aplicada ao futebol, e uma das coisas, né, que traz na literatura da psicologia é que, primeira coisa, a gente tem que entender que o jogador ele não é uma máquina, ele é um ser humano. Então, o Alejandro, ele sentiu, né, o fato da filha estar doente. Inclusive, eu tive essa informação logo após, né, logo após o Campeonato Baiano, período em que o Alejandro começou a não marcar mais gols, e aí eu tive essa informação que a filha dele estava doente, mas claro que a gente não divulga, porque a gente tem também responsabilidade e entende que ali é um ser humano, né, e que naquele momento a gente tem que ter cuidado ao tecer críticas, porque a gente sabe qual é o motivo. Um dos motivos pelo qual o jogador não está rendendo, no caso dele, foi a doença da filha. E assim, a gente tem que entender que todo aspecto emocional externo ao jogador, ele acaba influenciando no ambiente interno do clube. Sempre foi assim.
e sempre será assim. Vou dar um exemplo aqui, não fugindo muito do assunto. O Vitória, enquanto o Bruno Vini estava fora, o Vitória chamou a família do Bruno Vini para ficar com o zagueiro aqui em Salvador, para que ele sentisse mais acolhido pela família, para que a família desse um suporte melhor ao Bruno Vini. E ele citou isso, Clérison, e também meu querido Reinaldo Oliveira, nos bastidores, no vídeo dos bastidores, né, que o Vitória acabou divulgando após a vitória diante do Criciúma. E o Bruno Vini, dá para perceber que do ponto de vista psicológico, ele evoluiu muito no Esporte Clube Vitória. Ponto de vista psicológico esse que pode fazer com que o Bruno Vini, com que o Alejandro, eles cresçam dentro de campo, eles cresçam do ponto de vista técnico. E um ponto positivo também foi a troca de treinador. Não que o Léo Condé fosse um treinador ruim, porque não era. Mas quando você tem uma troca de treinador, possibilita que o novo treinador, ele trate todos ali do grupo como se fossem iguais. Até porque ele não conhece o grupo ainda. E o Carpini, ele hoje, na gestão de grupo, ele frisa muito isso. A mesma visão que eu olho para Alejandro é a mesma visão que eu vou olhar para o garoto lá da base que está subindo para poder ajudar o Vitória. A mesma visão que eu tenho sobre o William Oliveira é a mesma visão que eu tenho sobre o Dudu, que pode estar de fora, mas que em determinado momento pode ter sua chance. Então, assim, do ponto de vista psicológico, o Alejandro, ele cresceu muito com a camisa do Vitória. Tanto isso, aí para vocês verem como a questão psicológica faz parte sim da questão técnica. O Alejandro, depois que fez o primeiro gol contra o Criciúma, perceba que a confiança dele aumentou de tal forma que fez com que ele desse um passe de letra para o Lucas Esteves fazer o segundo gol. Talvez se o Alejandro não tivesse feito o primeiro gol, talvez aquele passe dele não teria surgido. Então, assim, a questão psicológica é muito importante, Clérison, para poder aumentar a confiança do jogador de alto rendimento, né? Que é como a gente chama um jogador de futebol. Clérison, desculpa ter interrompido, né? Aí eu acho que falta um pouquinho disso, essa confiança para ele marcar. Ele marcou um gol, mas eu acho que falta um pouquinho mais. Mas aí Eduardo pega um ponto, viu, Reinaldo, que eu defendo e concordo com o que o Reinaldo fala, e acrescento mais um detalhe: com a mudança de um treinador, não só o treinador passa a olhar todo mundo com o mesmo respeito, vamos dizer assim, mas eu acho que muito mais importante do que o olhar do treinador, talvez seja a entrega de um jogador. O jogador passa assim, como o Alejandro, como o próprio Culebra, fala assim, eu preciso agora aqui mostrar serviço porque é uma nova fase. Alejandro vem conseguindo isso. Eu acredito até que o Culebra, Zé Hugo também vão ter um rendimento em um período curto aí, um rendimento muito maior do que vem tendo nas partidas. Concordo com você, né? Não só esses jogadores citados, Clérison, acho que outros também, principalmente os que estão vindo agora do Itabuna, que vem numa pegada muito boa. Acho que também eles vão precisar ter esse momento de confiança deles. O treinador, acredito eu, que pela oportunidade de tirar eles nesse momento do Itabuna e trazer para o Vitória, ele vai dar mais oportunidades do que até mesmo deu até outros jogadores que fazem parte do elenco, como o Pablo, o Daniel Júnior. Acho que pelo momento da retirada e pelo momento dele jogando uma competição nacional, mesmo sendo a Série D, acho que eles vão ter sim mais oportunidades. Mas resta eles agarrarem essa oportunidade, ganharem confiança no dia a dia. Quem sabe o Luiz Miguel, atacante de beirada, marque logo um gol na sua chegada. O Lauan é um bom jogador também, quem sabe. Então, isso aí que você falou é muito importante. O Edu também lembrou, né? Aquela igualdade do olhar. Eu tô olhando para você, você é igual a você, que é igual ao outro, que é igual ao lateral, que é igual ao zagueiro. Isso o Carpini, ele tem desde a sua chegada à Vitória. E isso é muito importante. Tanto que ele chegou, ele teve que primeiro limpar o vestiário. Muita coisa ele fez ali que a gente ainda desconhece, mas fez. E agora
já com a casa arrumada, ele trata todo mundo muito bem, já trouxe a família Carpini, ele desconstruiu aquela família Condé e hoje é a família Carpini. Você percebe a entrega dos jogadores em campo. E para não fugir ao tema, o Alejandro, né, Eduardo? Você viu a entrega do Alejandro no último jogo? Correndo, marcando, beliscando o adversário, incomodando a saída, ou seja, se doando. E isso é importante até mesmo para a carreira dele. Meu querido Reinaldo, Cléris também, e só para trazer um pouco dos números do Alejandro, ele chegou no Vitória esse ano, 31 jogos até agora na temporada, né? 9 gols e 5 assistências. É o artilheiro do Vitória na temporada, né? Então, aí é um ponto positivo também, que o Alejandro, ele pelo menos tem se tornado esse homem-gol, pelo menos na temporada. Aí eu me lembro até que na partida contra o Bahia, né, contra o seu maior rival, que foram partidas onde o Alejandro acabou correspondendo, sobretudo aquele Bavi, onde ele marca um golaço lá na Arena Fonte Nova, e aquele gol ali deu muita confiança ao Alejandro. Alejandro, que marcou aquele gol no Bavi, depois ficou um longo período sem marcar gols e voltou a marcar 2 vezes contra o Corinthians e marcou também contra o Criciúma, Amorim. Porque amanhã, dia 10, né? Amanhã que abre a janela. E essa janela vai passar o quê, Eduardo? Essa janela a gente espera, Clério, isso que seja de assertividade. É o que o Vitória precisa, assertividade. Eu tava vendo notícia hoje, o Atlético Goianiense, olha só, Atlético Goianiense contratou Joey Campbell, que é um jogador que jogou muito tempo na seleção da Costa Rica, jogou a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, é um ponta extremamente rápido, tem 32 anos, aí é experiente, não é tão velho assim para poder jogar aqui no Brasil. Então o Joe Campbell, novo mais reforço do Atlético, e a gente espera, né, que o Vitória seja assertivo nessa janela de transferências. E o torcedor não espere muitas contratações, porque não vai ser assim. No máximo aí o Vitória vai trazer 4 peças para poder compor aí esse elenco e aí a sequência da temporada 2024. Diretoria que está negando muitas especulações que estão surgindo, mas a gente que acompanha os bastidores, Reinaldo que também acompanha, o torcedor, você critica tanto o Ítalo, e aí quando o Ítalo nega, você dá mais credibilidade a Ítalo do que a gente, pelo amor de Deus, né? Com certeza. A expectativa, Clérison, para essa janela de transferência, ela é muito grande, né? Como bem disse Eduardo, nós temos que ser assertivo. Eu acho que o tempo de erro, a margem de erro, ela já passou. Você não pode mais errar. De agora até o final do campeonato, eles faltam o quê? 4 com 19, 23 jogos. Desses 23 jogos, você tem que fazer uma competição de 50% para não cair. O Vitória hoje tem 15 pontos. Ele precisa acabar esse turno agora, pelo menos com 23 pontos. Pelo menos. Para que no retorno ele repita os 23 pontos e ele faça 46 e ele não caia. Então, acho que a nossa margem de erro, ela já extrapolou. Erramos no início do ano, erramos na janela de março, na janela de abril, que foi aquela janela extraordinária por conta dos jogadores que estavam jogando os estaduais. O Vitória também não atacou de maneira correta, trouxe o Giamota, né? É uma boa contratação ali, mas achei muito pouco naquele momento. Agora não, agora a gente tem que ser assertivo. E outra coisa, trazer jogador para resolver. Se for para trazer qualquer um para servir como opção no banco, não vale nem a pena. No banco você tem os meninos da base que estão chegando aí. Então você tem que trazer jogador que sejam titulares, que venham para resolver. Os nomes que estão sendo divulgados, o Davó, o Aleph Manga, são jogadores que não estão jogando. O Davó não joga desde novembro, ele teve uma lesão no joelho,
teve uma lesão grave, cirurgia e tudo mais lá no Paphos, né, onde ele estava jogando. Então ele não está jogando desde novembro. Aí você vai pro Aleph Manga, já não está jogando tem um ano, envolvido com negócio de casa de apostas e tudo mais. Julgamento parece que foi adiado, né? Saiu do dia 25 de julho lá para agosto agora. Então será que o Vitória vai esperar para poder trazer um camisa 9? Vai esperar o Aleph Manga até quando? E outros nomes que estão sendo especulados, tem que tomar muito cuidado com a minutagem. Será que vai vir para resolver? Será que não vem? Rodolfo Rodrigo Rodrigues, para mim seria sim uma boa contratação. Acho que iria elevar o nível de ataque do Vitória. Outros nomes também que chegaram a ser cogitados, o alemão atacante, que hoje vem fazendo sucesso lá na Espanha, muito bom jogador. O Vitória teve interesse, mas esbarrou no aproveitamento que ele vem tendo na Europa, né? Acredito que ele vai despertar interesse de outros clubes. Esse jogador agora, o João Basso, que eu até trouxe a informação, o Vitória tem interesse sim. Não adianta o diretor de futebol negar que eu tenho aqui minhas fontes também. E não é só minhas fontes daqui de Salvador, é de lá de São Paulo, pessoas ligadas ao atleta, sabe? Então são nomes que, pelo menos esses dois, alemão e o outro, o João Basso, me agradam. Mas as outras não. Vamos ver, vamos aguardar, porque eu acredito que já tenha jogador contratado, mas que está guardado a 7 chaves. E aí, professor Eduardo Serra, a gente fica por aqui? Beleza, a gente fica por aqui e retorna amanhã, né? Amanhã, todos. Amanhã é dia de janela, né, velho? A janela abre. A rotina aí. É. Esperando na janela, literalmente. Um abraço, Eduardo Serra. Um abraço, Clérison, um abraço, Rinaldo. Bye, bye, até amanhã. Tchau. Valeu, Eduardo. Valeu, Clérison. Até amanhã, a gente volta.